Poucos escritores de mistério tiveram um impacto tão surpreendente na cultura pop quanto Agatha Christie. Se você pensa nela como a rainha do crime ou a duquesa da morte, ela era uma mestre tecelã de contos cheios de tantas reviravoltas que apenas os personagens mais mentalmente ágeis poderiam desvendá-los. Claro, esses humanos fictícios também eram conhecidos por sua simpatia geral, excentricidades estranhas e fascínio por resolver assassinatos. Quer estejamos falando sobre o bigodudo detetive belga Hercule Poirot ou a velha solteirona e detetive amadora Jane Marple. Sejam bem-vindos ao canal Pingo de Curiosidade. Christie continua sendo um dos autores mais famosos de best-sellers de todos os tempos, tendo escrito 14 coleções de contos e 66 mistérios completos, que foram traduzidos para mais de 100 idiomas diferentes. Seus livros também serviram de inspiração para inúmeros filmes e programas de televisão. Ela inspirou uma das produções teatrais mais antigas da história. E quanto às centenas de autores que ela influenciou de uma forma ou de outra, bem, isso é difícil de quantificar. Mas o que muitas pessoas podem não perceber é que Christie muitas vezes buscava inspiração no crime verdadeiro. Dos assassinatos em série de Jack, o Estripador, ao sequestro do filho de Charles Lindbergh, Christie usou eventos da vida real para desencadear alguns de seus maiores trabalhos. Aqui está o que você precisa saber sobre os assassinatos da vida real e outros crimes que inspiraram Agatha Christie, uma das escritoras de mistério mais célebres do mundo. Assassinato no Expresso do Oriente. Em 2017, um elenco repleto de estrelas com Johnny Depp, Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Judi Dench e Michelle Pfeiffer deu vida ao romance Assassinato no Expresso do Oriente de Agatha Christie nas telonas. De acordo com especialistas, o autor buscou inspiração para o enredo, concentrando-se no julgamento do século XX, o sequestro e assassinato em 1932 do filho de Charles Lindbergh. O bebê desapareceu de seu berço no meio da noite e seu corpo foi encontrado alguns dias depois. Um dos membros da equipe doméstica de Lindbergh, Violet Sharp, ficou sob suspeita e pesado escrutínio público, resultando em ela tirar a própria vida. Após sua morte, a polícia decidiu que Sharp era inocente. Eventualmente, eles se concentraram em um imigrante americano-alemão chamado Bruno Hauptmann, que manteve sua inocência até sua execução. Em Assassinato no Expresso do Oriente, Christie reformulou o caso através da subtrama do sequestro de Armstrong. No romance, uma garotinha chamada Daisy Armstrong é a vítima de assassinato, e o choque de seu sequestro e morte mata sua mãe, grávida da irmã mais nova de Armstrong. Isto é seguido pelo pai de Daisy tirando sua própria vida. Adicionar essas mortes extras aumentou a tragédia da história, proporcionando uma reviravolta suficiente para garantir que não parecesse idêntica ao caso original. Os assassinatos do ABC. Em The ABC Murders, Agatha Christie colocou Hercule Poirot no rastro de um serial killer que parecia matar simplesmente por prazer. Assassinatos ocorrem nas Ilhas Britânicas com o assassino enviando cartas detalhando onde ele atacará em seguida. Esses eventos são organizados em ordem alfabética pela primeira letra de cada cidade e pelo nome e sobrenome de cada vítima. Se tudo isso soa um pouco familiar, é porque Christie encontrou inspiração para esta história em um dos mistérios de crimes reais não resolvidos mais horríveis da história, o conto doentio de Jack, o Estripador. A natureza sem motivo de cada crime em The ABC Murders evoca a onda de terror de Jack, o Estripador em Whitechapel em 1888, que apresentava correspondência atrevida com a polícia local. Embora os assassinatos tenham ocorrido em uma área de Londres conhecida por violência e ilegalidade, os crimes de Jack, o Estripador, provaram-se tão cruéis e repugnantes que atraíram atenção nacional e internacional. A onda de crimes do serial killer ocorreu em 1888 e resultou na morte de várias prostitutas cujos corpos foram horrivelmente mutilados. Após cada morte, o suspeito se gabava enviando cartas assinadas como Jack, o Estripador, que Christie refletia através da propensão do antagonista de The ABC Murders para a autodivulgação, de acordo com a ABC News. Prova por inocência. Poucas histórias de crimes reais chocaram mais a nação do que o assassinato de seu pai e madrasta por Lizzie Borden em 1892, segundo The New York Times. O sensacionalismo do crime e sua infâmia o tornaram a forragem perfeita para um mistério de Agatha Christie que explora o assassinato de Raquel Aguill por sua governanta Kirsten Lindstrom. Assim como no caso Borden,
um membro da família se prova culpado, via rádio Times. Além do mais, é revelado que Lindstrom agiu em nome de Jack Agill, filho adotivo de Raquel Agill. Isso ecoa o suposto assassinato de sua madrasta e pai por Lizzie Borden. Christie até menciona explicitamente o caso Lizzie Borden 2 vezes no livro. Mas Prova por Inocência não seria o único livro de Agatha Christie a mergulhar nos assassinatos de Borden. Christie definitivamente traiu um fascínio contínuo com a verdadeira sensação do crime. Encontramos menções a isso em E Não Sobrou Nenhum de 1939 e Um Crime Adormecido de 1976. Em Depois do Funeral, de 1953, a rainha do crime até incluiu a macabra canção de ninar sobre os assassinatos. Lizzie Borden pegou um machado e deu 40 pancadas em sua mãe. Deu a seu pai 41. O Adversário Secreto. Quando o RMS Lusitânia afundou em 1915, representou um ponto sem retorno entre os Estados Unidos e a Alemanha. O notório crime de guerra envolveu o duplo torpedo do navio de luxo britânico Lusitânia por um U-boat. O ataque resultou na morte de 1.195 passageiros, incluindo 128 americanos. Tal como acontece com os verdadeiros contos de crimes do passado e do presente, Agatha Christie arrancou a história das manchetes dos jornais, tornando Lusitânia um cenário de seu romance de mistério O Adversário Secreto. A história começa a bordo do navio enquanto os passageiros correm para os botes salva-vidas, e as mulheres e crianças estavam sendo enfileiradas aguardando sua vez. Algumas ainda se agarravam desesperadamente a maridos e pais, outras seguravam seus filhos bem perto do peito. É nessa cena caótica que um misterioso homem americano confia documentos críticos do governo a Jane Finn, uma autoproclamada patriota. Depois de deixar Lusitânia para trás a devastação do tempo e a um túmulo aquático, grande parte do romance de Christie se passa em Londres. Lá, seguimos 2 detetives amadores, Tuppence e Tommy, enquanto eles lutam para rastrear a mulher obscura e aprender mais sobre os papéis em sua posse. Para resolver o caso, o naufrágio do Lusitânia torna-se um tema recorrente à medida que os detalhes são revisitados para encontrar a menina desaparecida. Isso ressalta a faísca do evento atual que alimentou o enredo tortuoso do autor. O misterioso caso em Styles. O romance de estreia de Agatha Christie apresenta assassinato por estricnina, uma trama influenciada por seu tempo como enfermeira no Torquay War Hospital durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o enredo também pode se inspirar no assassinato bem divulgado de um espiritualista inglês em 1911 no Savoy Hotel, na Índia. O hotel foi inaugurado em 1902 em Mussoorie, uma estação montanhosa estabelecida pelos britânicos na década de 1820. Cecil D. Lincoln, um advogado de Lucknow, Irlanda, construiu, poupando poucas despesas. O Savoy apresentava janelas de lanceta, pináculos e outras facetas da arquitetura gótica. Um verdadeiro exército de carregadores transportou pianos de cauda, mesas de bilhar, caixotes de champanhe e móveis eduardianos por estradas montanhosas até o local opulento. Então, quando Frances Garnet Orme, uma solteirona de 49 anos, e sua amiga Eva Monstephen chegaram, assassinato era a última coisa na mente de alguém. Mas então Garnet Orme apareceu morta e o exame médico mostrou que ela havia sido envenenada com estricnina. Monstephen foi acusado de assassinato, mas absolvido devido à falta de provas. Talvez o mais chocante, o médico que realizou a autópsia morreu de envenenamento por estricnina alguns meses após o julgamento de Monstephen. Os detalhes desse caso sensacional chegariam ao The Mysterious Affair, de Christie, incluindo o envenenamento por estricnina. Mas ela transferiu a ação para Styles Court em Essex, Inglaterra. Os Trabalhos de Hércules. O misterioso caso de Styles não seria a última vez que envenenado seria fatorado em um mistério de assassinato de Agatha Christie. De fato, o homicídio químico desempenhou um papel proeminente em muitos dos mistérios de Christie, juntamente com detalhes emprestados de crimes reais. No conto A Hidra de Lernia, parte da coleção Os Trabalhos de Hércules, de Christie, o autor revisitou o notório caso de Harold Greenwood. Greenwood foi julgado por assassinar sua esposa Mabel, uma rica herdeira, com arsênico. Alguns historiadores afirmam que Greenwood nunca teria ido a julgamento se não fosse pelo tremendo clamor público após sua morte. Além do mais, uma autópsia da senhora Greenwood confirmou sua causa de morte como envenenamento por arsênico.
O crime ocorreu em 1920, supostamente motivado por dinheiro e pelo desejo de Greenwood de se casar com uma mulher muito mais jovem. A peça de Christie explora o assassinato da Sra. Oldfield e a suposta culpa de seu marido, Dr. Oldfield. Como a história de Greenwood, fofocas e indignação pública são temas centrais enquanto Hercule Poirot mergulha no caso tortuoso. De acordo com o caso original de Greenwood, o Dr. Oldfield também é um notável adúltero. E a Sra. Oldfield tem uma assistente médica pessoal, assim como a Sra. Greenwood. No topo de tudo estão os rumores perpetuados por senhoras descontentes e vizinhos intrometidos que forçam a polícia local a levar o Dr. Oldfield a julgamento. O caso no Baile da Vitória. Para seu conto O Caso no Baile da Vitória, apresentado na coleção The Mysterious Mr. King, Agatha Christie se baseou na sensacional morte na vida real da estrela do music hall Billy Carleton, que teve uma overdose de cocaína. O caso original incluía quase tudo o que você poderia querer de um mistério de assassinato de alto nível, incluindo um antro de ópio improvisado, uma jovem estrela cortada em seu auge e uma caixa de cocaína incrustada de joias. Também houve acusações contra Reginald Deville, estilista de Carleton, por fornecer a ela as drogas que contribuíram para sua overdose. Mas todas as evidências que mostravam com certeza eram que ele havia feito a fantasia preta de Georgette, e em grande parte transparente, que ela usava no Baile da Vitória. Ela compareceu a este baile na véspera de sua morte. O conto de Christie segue uma abordagem semelhante, apresentando a celebridade fictícia e promissora Coco Courtenay. A atriz vai ao Baile da Vitória com Lord Cronshaw, seu suposto noivo. Um quarto de século mais velho que Courtenay, Cronshaw desaprova seu uso de drogas, e eles se separam mal naquela noite. Courtenay deixa o baile em lágrimas com seu colega de atuação, Chris Davidson, indo para casa em seu apartamento em Chelsea. Na manhã seguinte, seu corpo sem vida aparece com uma caixa de cocaína ao lado. Logo, os dedos apontam para Davidson como seu fornecedor de pó branco, refletindo a controvérsia da vida real que cercou Deville após a morte de Carleton. O assassinato no campo de golfe. A era de Agatha Christie ostentava muito material de crime verdadeiro, perfeito para retrabalhar em enredos de romances de mistério. Por exemplo, há a história da vida real da chamada Viúva Vermelha, Madame Marguerite Centennial, acusada de matar seu marido e mãe e encenar seu próprio sequestro em 1908. Ela foi julgada no ano seguinte, um evento que capturou a imaginação nacional e inspirou muitos aspirantes a detetives. Todos os detetives amadores de Paris estão apresentando teorias fantásticas para explicar o estrangulamento até a morte de Adolphe Centennial e Madame Jappe, sua sogra, no estúdio de Centennial. E havia muita intriga para aumentar sua curiosidade. Para começar, a Viúva Vermelha foi encontrada amarrada e amordaçada na mesma casa onde seu marido e sua mãe morreram, mas alguns disseram que os laços estavam suspeitosamente soltos. Apesar dos rumores e da multidão de potenciais detetives, Marguerite Centennial foi absolvida. Agatha Christie revisita este chocante episódio de crime real em Assassinato no Campo de Golfe de 1923, outro romance de Hercule Poirot. Nele, o detetive belga conta com os padrões encontrados na natureza humana para resolver o caso. Ao longo do caminho, ele enfrenta a concorrência de outros detetives, evocando o exército de investigadores que mergulhou no caso Centennial, e há um sequestro projetado que se transforma em uma morte encenada, ecoando a presença suspeita, embora vinculada, da Viúva Vermelha no caso onde ocorreram os assassinatos. 3 ratos cegos. Em 1945, um trágico caso de abuso infantil e negligência abalou as Ilhas Britânicas. Envolveu a morte de Dennis O'Neill, um filho adotivo cujo destino foi decidido pelo Newport Borough Council. O conselho colocou ele e seu irmão, Terence O'Neill, com Reginald Eastergold. 7 meses depois, Dennis O'Neill jazia morto na casa de fazenda muito vazia, sem conforto e isolada. Antes de dar a custódia dos O'Neills aos Golds, o Newport Borough Council não investigou adequadamente o casal. Eles também deixaram cair a bola em visitas de acompanhamento e uma recomendação em 20 de dezembro de 1944, para remover imediatamente os meninos da casa de Gould. Durante os julgamentos dos Golds no tribunal, surgiram detalhes horríveis da vida dos meninos, incluindo a dieta de quase fome que enfrentaram e espancamentos brutais.
Pouco antes de completar 13 anos, Dennis O'Neil morreu de parada cardíaca em 9 de janeiro de 1945. Seu corpo apresentava sinais de fortes espancamentos no peito, costas e pernas e exposição aos elementos. A trágica história de Dennis O'Neil teve um profundo impacto em Agatha Christie, que examinou os acontecimentos na peça de rádio Os Três Ratos Cegos. Na versão de Christie, o assassinato persegue um grupo de pessoas presas em uma casa de campo no auge do inverno. Alguns anos após a estreia da peça, ela reapareceu como a Ratoeira, a peça mais longa a chegar ao West End de Londres. A Maldição do Espelho. A tragédia da vida real de Jane Tierney forneceu a base para o enredo de A Maldição do Espelho. Tierney era casado com Oleg Cassini e desfrutava de um estilo de vida de Hollywood. Uma mulher de aparência extraordinária, maçãs do rosto esculpidas e olhos cor de esmeralda iluminaram a tela prateada em filmes como Deixia para o Céu, Laura e O Fio da Navalha. Mas a vida de Tierney se dissolveu em tragédia depois de um encontro casual com um de seus fãs, uma marinha na cantina de Hollywood. Ele representou a única aparição de Tierney com uso durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o fã escapou de uma quarentena de sarampo para ver Tierney e provavelmente transmitiu rubéola para a estrela. Na época, Tierney estava grávida de sua filha, Daria. Por causa da doença, Daria nasceu prematuramente com muitos problemas de saúde incapacitantes, incluindo deficiência mental, surdez e cegueira parcial. Ela pesava pouco mais de 3 quilos. Anos depois, Tierney soube que contraiu sarampo da fã depois de um encontro casual entre os dois. Durante o encontro, o fã confidenciou a Tierney sobre escapar da quarentena para vê-la apesar de estar doente. A notícia devastou Tierney, mas ao contrário de sua contraparte Agatha Christie em A Maldição do Espelho, Tierney não caiu em uma raiva venenosa como a personagem de Christie, Marina Gregg. A morte da Sra. McGinty surgiu do terreno fértil de um verdadeiro triângulo amoroso de crime e assassinato. O caso envolveu o Dr. Avley Harvey Crippen, que foi considerado culpado de assassinar sua esposa Belle Almore, também conhecida como Cora Turner, e desmembrar seu corpo. Após o assassinato, ele a enterrou no porão. Quando amigos perguntaram sobre o paradeiro de Almore, a história de Crippen mudou. Para alguns, ela estava na América, para outros, doente ou mesmo morta. Em outra reviravolta, o médico disse à polícia que Turner fugiu com um amante. As suspeitas aumentaram quando o médico mudou sua datilógrafa que virou amante, Ethel Leneve, para dentro da casa, e ela começou a usar as joias de Almore. Logo, o médico entrou em pânico, raspando o bigode fugindo com Leneve, a quem tentou passar por sua filha. Mas a dupla se mostrou muito afetuosa para ser pai e filha e logo acabou sob custódia policial. A polícia descobriu a carne de Almore no porão e o Dr. Crippen foi enforcado por seus crimes. Mas as dúvidas persistiam sobre a cumplicidade de Leneve. Em A Morte da Sra. McGinty, Agatha Christie inclui muitas alusões ao caso Crippen. Ao Dr. Rendell, por exemplo, suspeito de matar sua primeira esposa muitos anos antes. Mas o personagem mais óbvio tirado do pano de Crippen é Eva Kane. Era uma vez, Kane estava envolvido em um triângulo amoroso que motivou o marido a matar sua esposa e enterrá-la. Você adivinhou? Na adega. Se inscreva e deixe seu like, isso realmente ajuda muito ao canal. Compartilhe este vídeo.